prosseguir, né, com a nossa aula de homilética, né, e é de suma importância para que você entenda os tempos bíblicos. Então, para você ter uma clareza dos tempos bíblicos, nós temos que analisar alguns pontos da Bíblia sagrada para melhor a compreensão em que tempo em que nós estamos vivendo. A saber que a revelação bíblica ela é progressiva. Deus, desde o Gênesis, Apocalipse, ele vai revelando de uma forma progressiva. E tem muitas matérias, principalmente a escatologia, ela está espalhada na Bíblia Sagrada. É importante também você aprender que a Bíblia ela não é cronológica. Você tem que aprender isso, tá? Por que não é cronológica? Porque Deus ele não quis contar uma história para o ser humano, e sim revelar a tua palavra. É importante também sabermos que a Bíblia Sagrada é o único livro, o único, que quando você lê, o autor está presente na pessoa do Espírito Santo. Então, nós analisamos a Bíblia Sagrada algumas dispensações. É de suma importância você aprender sobre isso, tá? E o que significa a palavra dispensação bíblica? É um período de tempo. Vou te dar um exemplo. Nós estamos, Efésios capítulo 3, versículo 2, Paulo fala sobre a dispensação da graça. Então, nós estamos na dispensação da graça. Quando que essa dispensação começou? Depois da morte de Jesus, até agora, nós estamos na dispensação da graça. Mas tinha algumas dispensações também passadas. Um exemplo, Adão e Eva, antes deles cair em pecado, era inocente. Então, nós analisamos o tempo da inocência do ser humano antes da queda. Depois da queda, entra o quê? O tempo da consciência. Então, o homem já era consciente do que ele fez, Gênesis capítulo 3. Depois, na Bíblia Sagrada, nós temos o quê? O tempo do primeiro governo mundial, que aponta para o anticristo, Gênesis, ali capítulo 10, 11. E quem foi esse primeiro governo mundial? Foi Nimrod. Ele foi bisneto de Cã. Então é bom você aprender sobre isso também. Depois da Torre de Babel, né, as nações separadas ali, o próprio Deus separa todos, e nós temos que tempo? O tempo patriarcal, pela chamada ali de Abraão, nós entramos nos tempos dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, enfim, foram os patriarcas. Depois dos patriarcas, Deus chama Moisés e Deus dá o que para Moisés? A lei. Então, é o tempo da lei. Depois do tempo da lei, nós entramos no que nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, versículo 2. Depois da lei é o tempo da graça, porque Jesus ele vem para ampliar a lei. Então, tinha lei e Jesus ampliou ela. Isso significa a lei ainda existe, mas com essa ampliação da lei entrou o tempo da graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de ninguém, é dom de Deus, tá? E é interessante sabermos que aquelas pessoas que guardam a lei têm que guardar toda a lei. Se tropeçar numa vírgula da lei, vai ser julgada pela lei. Aquelas pessoas que acreditam na lei e se morrer agora no julgamento, vai ser julgado pela lei. Tem que entender isso. Aquelas pessoas que é salva pela graça, que deu o seu Espírito já para o Senhor tomar conta, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitou a graça, ela vai ser o quê? Julgada pela graça. São julgamentos totalmente diferentes.
Mas Jesus não aniquilou a lei, ele ampliou a lei, trazendo a graça. Ele cumpre-se a lei nele e ele traz a graça, mas é óbvio, vai de cada um, quiser ficar na lei ou quiser ficar na graça, tá? Depois desse tempo da graça, nós vamos ter o arrebatamento da igreja, e aqui na terra vai acontecer os 7 anos da grande tribulação, dividida em 2 etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio, tá? Depois desses 7 anos da grande tribulação, Jesus volta com a igreja. Então você não vai ficar no céu para sempre. O céu é um tempo de preparação, né, que nós vamos descer como reis e sacerdotes, tá? Com Jesus, tá? Aí Jesus vai implantar o seu reino milenar aqui na terra, vai aniquilar os poderes do mal, o anticristo, o falso profeta. O diabo vai ser amarrado nesse período por 1000 anos, e de Jerusalém Jesus vai estabelecer ali o seu governo aqui na terra, nesse período de 1000 anos. Passando o período de 1000 anos, o diabo vai ser solto, vai enganar as pessoas que nasceram no milênio. As pessoas que nasceram no milênio, vai ser um teste para eles. Muitos vão estar do lado do mal e vai ser a última batalha da Bíblia. Depois vai ter o grande trono branco e depois a nova Jerusalém desce do céu. Então, você sabendo esses tempos da Bíblia, fica mais fácil quando você estiver lendo um texto da palavra de Deus, né? Então, a promessa para a igreja é a vinda de Cristo, tá? Então, nós temos isso com clareza, bem simples, fácil de entender, que essa promessa, um exemplo, está no João Evangelho, né, capítulo 14, versículo ali do 1 ao 3, Jesus expressa essa palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai as muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou lhes preparar lugar, e aonde eu estiver, estejais vós também. Uma pergunta: aonde que Jesus está agora? Aonde que aquele ladrão que se arrependeu foi com Jesus? Entende? Então Jesus, ele é aquele que abriu o caminho, né, de volta do ser humano ao paraíso. Então Adão, né, o primeiro, ele foi expulso do paraíso. E Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, né, todos aqueles que aceitam, desde os poder de ser chamados filhos de Deus, o que acontece? Jesus, ele de volta, leva o ser humano de volta a Deus. Isso aí é regeneração. Então, nós somos aceitos por Deus, na realidade, através de Jesus. Então, como que Deus nos olha? Presta atenção. Deus nos olha através de Jesus. Então, como Jesus, ele não teve pecado, então Deus olha nós através de Jesus. Isso significa que quando Deus olha para mim, ele vê Jesus na minha frente. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus na tua frente. Por isso que Deus, ele não age sobre a vida daqueles escolhidos, daqueles que já se tornaram filho de Deus. É importante você saber que tudo foi criado por Deus. Um exemplo: o ser humano é criatura de Deus. Ele só passa a ser filho de Deus depois que ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí ele entra naquela obra da regeneração pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai fazendo a obra na vida da pessoa, vai tirando os vícios, os maus costumes. A pessoa que diz que nasceu de novo e ainda carrega aqueles costumes antigos, então sinto muito, esta pessoa ainda não nasceu de novo, ok? Então estamos aqui, aprendemos nessa
É tudo a introdução nessa aula sobre os tempos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.